Como é que diz aí, pastor Wagner? E no primeiro dia da semana. Pronto, bem aí. E no primeiro dia da... Jesus ressuscitou que dia? Primeiro dia da... Atos 20, verso 7. Vamos para a Bíblia, vai. E no primeiro dia da semana, Sim. ajuntando-se os discípulos para partir o pão. Como era que ele fazia aos domingos? No primeiro dia da... Tinha as reuniões dos cultos do partido do pão. Olá, meus amigos do canal Intimidade com Deus, Bíblia Falada. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o domingo na Bíblia. Eu fiz uma rápida busca sobre os vídeos que tem falando sobre o sábado e o domingo e olha, são inúmeros. Esse aqui é só mais um deles. Quando a gente quer fazer vestibular, a gente estuda anos e anos para passar na prova, que agora não é mais a prova do vestibular, mas é a prova do Enem. Quando a gente quer um diploma, a gente estuda pelo menos 4 anos para conseguir um diploma de nível superior. Mas quando a gente vai tratar da eternidade da nossa alma, a gente negligencia, a gente escuta A ou B, a gente não vai na fonte. E qual é a fonte do cristão? A fonte do cristão é a Bíblia. Vivemos num tempo em que precisamos de muito discernimento espiritual, porque sem ele, toda a nossa eternidade pode ser condenada, longe do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu gostaria de ler para vocês uma passagem que se encontra em João, capítulo 10, versículo 26, que fala o seguinte: Mas vós não credes, porque não sois das minhas ovelhas. As minhas ovelhas ouvem a minha voz. Eu as conheço e elas me seguem. Então Jesus está dizendo que quem é de Jesus ouve a voz dele e segue o que ele diz. Quem não é de Jesus não ouve a voz dele, nem ele as conhece, nem elas conhecem a Jesus. Que nós possamos fazer parte do povo que ouve a voz de Jesus, guarda os seus mandamentos, não para ser salvos, porque não há nada que possamos fazer para sermos salvos, mas guarda os seus mandamentos porque já foram salvos e por amor a ele renegam seu próprio eu para satisfazer a vontade divina do nosso Criador e Salvador, Jesus Cristo. Então, sem mais delongas, bora pro vídeo. Olá, que a graça de Deus, o amor de Jesus e as consolações do Espírito Santo esteja contigo e com toda a sua família. Que bom a gente tirar um tempinho para pesquisar a palavra de Deus, porque nós estamos num mundo complicado. Jesus disse: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Jesus disse também em João, capítulo 7, versículo 17, se alguém quiser fazer a vontade dele, pela mesma doutrina conhecerá se ela é de Deus ou se eu falo de mim mesmo. Então, assim como Jesus mandou que examinássemos suas palavras, se eram dele próprio ou se era de Deus, então eu quero que vocês examinem o que eu vou falar. E o que vamos examinar é a pura verdade. Hoje, pela graça de Deus, quero apresentar um estudo sobre domingo na Bíblia. Vamos ver se as reuniões aos domingos que a Bíblia fala, vamos ver se isso dá margem para a santificação do dia. O salmista diz: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Na casa do Senhor tem cultos várias vezes na semana. E se todos os dias de cultos na igreja fazer com que o dia seja santificado, aí nós vamos entrar em contradição. O sábado, 7º dia da semana, é o sábado bíblico. Mas muitos cristãos observam o domingo como um dia de culto. Pode essa posição obter apoio na Bíblia? Há textos que autorizem a mudança do dia de repouso? A Bíblia diz que deveríamos guardar o domingo porque Cristo ressuscitou nesse dia. Muitos nunca examinaram os textos da Bíblia que se referem ao domingo. E, portanto, nesse vídeo, iremos examinar cada referência que menciona o primeiro dia da semana, o domingo. Na Bíblia, desde a criação, Deus fez uma semana modelo
7 dias literais. 6 dias trabalhou e ao 7º dia descansou. E a Bíblia deixa bem claro que o sábado é o dia do Senhor. Deus separou esse dia para ele. Um dia de descanso para santificação. É um dia separado, que ele separou. Mas vamos ver se no Novo Testamento a coisa mudou. Vamos ver. Antes quero dizer que apenas 8 vezes na Bíblia nós conseguimos ver o primeiro dia da semana, o domingo. Mas sempre como parte de relatos históricos, mas nunca como um dia santificado, separado, como foi separado o sábado no Velho Testamento. Ninguém contesta sobre o dia de guarda no Velho Testamento. A própria Igreja Católica disse que Jesus guardou o sábado, no Antigo Testamento era o sábado. Eu vou ler no final do vídeo. Acompanhe. No findar do sábado, ao entrar o primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro. Essa é a referência ao domingo, ao primeiro dia da semana. Ele é mencionado como um ambiente histórico, mas não há mandamento ordenando sua observância. O livro de Mateus foi escrito aproximadamente 6 anos após a ressurreição. Os 4 livros, as epístolas de Paulo, tudo isso foi escrito após a ressurreição. Então é importante a gente acompanhar. E Marcos, capítulo 16, versículos 1 e 2, passado o sábado, Maria Madalena, Maria mãe de Tiago e Salomé, compraram aromas para irem embalsamá-lo. E muito cedo, no primeiro dia da semana, ao despontar do sol, foram ao túmulo. Esse é o mesmo caso do verso anterior, também histórico. Marcos capítulo 16, o versículo 9. Havendo ele ressuscitado de manhã cedo, no primeiro dia da semana, apareceu primeiro a Maria Madalena, da qual expelira 7 demônios. Então, no Evangelho de Marcos aí, o registro afirma que Jesus ressuscitou dos mortos no primeiro dia da semana. Mas ainda não há registro de mandamento para sua observância. É apenas um texto histórico. E João capítulo 20, verso 1. No primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao sepulcro. Então o registro afirma sobre a ressurreição de Cristo no primeiro dia. Mas não existe aqui mandamento separado para a santificação. Não existe mudança. Em nenhum texto bíblico, o domingo é chamado dia do Senhor, ou 7º dia, ou dia santo. O Evangelho de João, capítulo 20, verso 1, já foi até lido, né? No primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao sepulcro de madrugada, sendo ainda escuro. Viu que a pedra estava revolvida. Novamente a história se repete. O livro de João foi escrito 63 anos após a ressurreição. E também não registra e nem mesmo menciona qualquer mudança no dia de culto. Note que o domingo não é chamado dia do Senhor, ou mesmo de 7º dia, ou de dia santo. Alguns guardam o domingo em honra à ressurreição, mas a ordem para fazê-lo não se encontra em parte alguma da Bíblia. Somos instados a lembrar de sua morte e ressurreição, mas não por guardar o domingo. A Santa Ceia nos faz lembrar sobre o sacrifício de Jesus. Quando foi? Que dia da semana ele foi crucificado, morto? A sexta-feira. Então, ao participar dos símbolos do pão e do vinho na Santa Ceia,
somos lembrados da morte de Cristo no Calvário. O pão nos lembra de seu corpo partido por nós e o vinho de seu sangue derramado para cobrir nossos pecados. Nesta cerimônia lembramos sua morte. Então, vamos continuar no texto bíblico. Uma reunião no domingo, reunidos pelo medo. Essa reunião no domingo, após a ressurreição de Cristo, nem os discípulos sabiam que Jesus havia sido ressuscitado. Ao cair da tarde daquele dia, o primeiro da semana, trancados as portas da casa onde estavam os discípulos, com medo dos judeus, veio Jesus, pôs-se no meio e disse-lhe: paz seja convosco. Eles estavam trancados em algum lugar, mas eles não se reuniram para a adoração, para comemorar o primeiro dia da semana, não. Porque eles nem sabiam que Jesus havia sido ressuscitado. Alguns dirão que esse texto mostra como os discípulos se reuniam para fins religiosos no primeiro dia da semana. Contudo, deve-se notar que eles estavam reunidos por um motivo especial. Qual era o motivo especial deles? Não para o culto, mas por temor aos judeus. Tinham visto o que aconteceram a Cristo e temiam sobre a vida deles. O fato é que nesse momento eles não criam que Cristo havia ressuscitado dos mortos. Então não há motivo para isso, para descansar no primeiro dia, que é o dia de comemoração à ressurreição de Cristo. Evangelho de Marcos 16, 14, olha o que diz. Finalmente apareceu Jesus aos 11 e censurou-lhes a incredulidade e dureza de coração, porque não deram crédito aos que o tinham visto já ressuscitado. Eles não criam que Cristo houvesse ressuscitado. Temos agora aqui um lanche noturno seguido de um culto. Vamos ver o outro relato bíblico do primeiro dia da semana. No primeiro dia da semana, estando nós reunidos com o fim de partir o pão, Paulo, que devia seguir viagem no dia imediato, exortava-os e prolongou o discurso até a meia-noite. Ele não descansou no domingo, mas considerou como um dia normal da semana. Note, porém, que eles partiram o pão no primeiro dia. Muitos concluem que isso torna-se o dia santo. Mas vamos ver um texto bíblico paralelo sobre partir o pão. Atos 2,46. Olha o que diz a Bíblia aí. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partindo o pão de casa em casa, e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração. Os discípulos passaram 10 dias, reunidos, também unidos de casa em casa, partindo o pão junto. Então esse partir do pão é um lanche, é uma refeição, e não a Santa Ceia. Se o partir do pão, se fosse aqui uma Santa Ceia, suponhamos que fosse uma Santa Ceia no primeiro dia da semana. Isso não faz com que o dia seja santo. A maior de todas as Santas Ceias, quem celebrou ela? Quem a realizou? Foi Jesus. Na quinta-feira, na noite de quinta para sexta, Jesus celebrou, ele fechou a Páscoa e abriu aí a nova dispensação com a Santa Ceia. Aí vamos guardar agora a quinta-feira ou a sexta-feira? Não.
Nenhum registro bíblico prova que a reunião assim faz com que o dia seja o dia de adoração. Vamos prosseguir. A coleta diária dos donativos. Quanto à coleta para os santos, fazeis vós também como ordenei às igrejas da Galácia. No primeiro dia da semana, cada um de vós ponha de parte em casa conforme a sua prosperidade, e vá juntando, para que se não façam coletas quando eu chegar. Então alguns acham que devido à coleta aqui mencionada, deveria estar havendo alguma reunião religiosa. Contudo, o texto não sugere uma reunião, simplesmente é uma ordem para separar donativos no primeiro dia, no domingo, a fim de que tudo estivesse pronto quando Paulo chegasse, não precisava fazer aquela coleta, eles deveriam fazê-la. Então havia um bom motivo para essa coleta. Os cristãos em Jerusalém estavam sendo perseguidos em uma grande necessidade dos bens desta terra. Paulo queria que a coleta fosse organizada, a fim de não haver perda de tempo quando de sua chegada. Paulo, então, na verdade, estava sugerindo que os seguidores de Cristo trabalhassem no domingo para coletar os itens necessários para os cristãos de Jerusalém. Nas 8 passagens que mencionam o primeiro dia, não há ordem para guardá-los. Não há registro de que tenha sido apontado como sábado. Nenhum registro abençoando-o. Nenhum registro santificando-o. Nenhum registro de santidade a ele associado. Nenhuma promessa de bênção por sua observância. Nenhuma ameaça de punição por sua não observância. Em momento algum é chamado de sétimo dia ou recebe algum título sagrado. Não há registro de que Cristo o tenha guardado ou ordenado que fosse guardado. Não há registro de que os apóstolos o fizeram ou ordenaram a sua guarda. Não consta qualquer registro de que a igreja cristã primitiva o tenha observado. Na verdade, não há nada, absolutamente nada em toda a Bíblia que dê a menor ideia da instituição do domingo. A observância do domingo é uma prática para a qual não há autoridade bíblica. E, portanto, essa prática deve ser desconsiderada por todos os cristãos que se fundamentam na Bíblia. Se nós nos fundamentamos na Bíblia, porque a própria palavra disse que não existe outro fundamento além do que já foi posto. Então, a palavra de Deus, ela deixa bem clara que nem Jesus fez essa mudança, nem deu autorização para que isso acontecesse. Acredito muito bem nas palavras de Cristo, quando disse aos discípulos, em São Mateus, capítulo 5, após o Sermão da Montanha. Ali mesmo, Jesus disse, olha, não penseis que vim revogar a lei ou os profetas. Não vim para revogar, para cumprir. Porque em verdade vos digo que até que o céu e a terra passem, nem um jota ou um tio jamais passará da lei, até que tudo se cumpra. Aquele, pois, que violaram desses mandamentos, posto que dos menores, e assim ensinar aos homens, será chamado menor no reino dos céus. Aquele, porém, que os observar e ensinar,
esse será considerado grande no reino dos céus. Então, sabe Salomão, em Provérbios capítulo 28, o versículo 4, os que deixam a lei louvam o ímpio, mas os que guardam a lei pelejam contra eles. Que Deus nos dê a sua graça e nos faça compreender cada dia mais a palavra de Deus. Como já lemos, não existe nenhum relato bíblico que o primeiro dia da semana é um dia santo. Não tem. O único dia santo é o sábado. Que Deus nos abençoe e nos dê a sua graça. Até o próximo vídeo.